Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Sou a Dani Guerreiro, hoje gravando mais um vídeo. Hoje vamos falar de um tema sério e muito importante que tem acontecido. Mas antes, se vocês estão gostando dos vídeos, é importante deixar o like se vocês estiverem gostando. Se é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Se inscreva aqui, ó, caso vocês não sejam inscritos. No meu canal é o Dani Guerreiro. Tem as minhas redes sociais para vocês me seguirem, deixar recados, sugestões de vídeos ou uma história interessante que vocês queiram que eu conte, uma história de vocês, de um conhecido de vocês. Fiquem à vontade, que eu conto a história, se eu mandar as fotos, a história completa, tudo certinho. Tem aqui o meu Facebook e o Instagram para se comunicar comigo. Tudo bem? Tem os comentários também no YouTube, fiquem à vontade. Vamos aos fatos, vamos ao vídeo. Então hoje eu decidi fazer um vídeo diferente, um vídeo um pouco triste, porém o que vem acontecendo. Eu como mãe de uma criança especial, eu me senti na necessidade de fazer esse vídeo para informar que, novamente eu esqueci de tirar. Peraí, gente, rapidinho, desculpem o transtorno, tá? Que a minha cabecinha aqui não funciona, certo? E, como sempre, eu como mãe de criança especial, eu me senti no direito de estar fazendo esse vídeo para mostrar como a seriedade do assunto, né? O tema do vídeo, né? As mães que lutam, né? A luta das mães de crianças especiais, que é silenciosa e solitária. E essa luta silenciosa e solitária leva a consequências drásticas. Essa semana eu publiquei essa foto de uma mãe que, no auge da sua dor, ela tirou a sua própria vida, a mãe de uma criança autista. E isso vem acontecido com frequência, conforme eu faço parte de grupos de mães de autistas do Brasil. Algumas mães do exterior entram no grupo também. Nós conversamos, trocamos ideias, dúvidas. E vira e mexe, alguém publica ou que uma mãe morreu sozinha com seu filho em casa e ninguém procurou essa mãe, ou que uma mãe acabou tirando sua vida devido a uma depressão que foi se agravando, e essa mãe se encontrava sozinha, com problemas financeiros, as dificuldades de correr atrás dos tratamentos do filho, sozinha, sem apoio. E nós como crianças, como mães, sabemos da dificuldade enorme que nós temos hoje em dia para conseguir que os direitos dos nossos filhos sejam atendidos. Tem pessoas que falam assim para nós: mas está na lei. Que isso? Isso é lei. Como algumas mães que estão começando o caminho agora, o trajeto agora, mas eu sei que isso é lei. Mas é lei, porém ela não é colocada em prática. Às vezes a gente tem que brigar, a gente tem que dar murros em pontas de faca, e a nossa luta é solitária, a nossa luta é silenciosa. E isso acaba desgastando, nos deixando doentes, porque a gente briga, luta, e às vezes nem sempre nós conseguimos que os direitos dos nossos filhos sejam atendidos. Mães que têm que largar seus empregos, porque para que nossos filhos se desenvolvam, para que eles tenham um futuro independente, para que eles falem, que eles andem com as suas próprias pernas, eles precisam de um tratamento bem intensivo, bem assistido, e para isso é toda semana de tratamento, acompanhamento com vários médicos, e a mãe trabalhando não dá. Então muitas mães têm que abandonar carreira, abandonar emprego e se dedicar 100% a ser uma mãe de um autista, a ser uma mãe de uma criança especial. Isso acaba causando desgaste no casamento, porque a mãe não pode ajudar o companheiro nos gastos da casa, financeiramente falando. Isso causa brigas, isso causa outras desavenças.
Tem companheiros que não aceitam a deficiência da criança, isso também gera também conflitos. Muitos companheiros abandonam suas esposas ou companheiras e ficam numa situação difícil, sem renda, sem trabalho, dependendo de doações, passando necessidade. As medicações de um autista não são baratas, nem todas nós conseguimos no sistema público, e se for comprar fica difícil. Então a gente não tem muito esse apoio do governo, né? Coisa que deveria ter, e a gente nem tudo tem, às vezes tem que brigar, fora as terapias, fora as medicações, aí tem que brigar por uma inclusão que não existe dentro de uma escola pública, onde nossos filhos precisam ser assistidos e não existe inclusão. Então tudo isso mexe com o emocional de uma mãe, fora que a mãe tem medo de morrer e deixar seu filho ao Deus dará, não sabe se ele vai ser assistido, se ele vai continuar os tratamentos, quem vai cuidar do meu filho quando eu não estiver mais aqui, quem vai ter a paciência que eu tenho. Isso vai nos corroendo a cada dia mais. O medo da gente soltar nosso filho nesse mundo, ele sofrer, porque os autistas são muito sensíveis, eu estou falando dos autistas, mas as crianças deficientes em geral, eles são sensíveis, eles são muitas vezes ingênuos, como os autistas são muito ingênuos, e a gente vive num mundo cruel, num mundo mau, a gente vê nas escolas, né, o bullying que eles sofrem, e a gente fica apreensivas de entregar nossos anjos, né, como são conhecidos os autistas, nossos anjos azuis, para uma sociedade tão preconceituosa, tão intolerante. E isso vai deixando a mãe cada vez mais preocupada, né? Com problemas financeiros, às vezes com uma família que não tolera, uma família que não aceita, às vezes não tem ajuda de um companheiro, o companheiro não aceita, o companheiro acaba abandonando essa mãe, às vezes não paga pensão, essa mãe vai recorrer ao INSS da vida atrás de um BCP, que é uma ajuda que o deficiente tem direito, às vezes acaba não passando por várias partes burocráticas e acaba não recebendo esse direito. Tem mães aí que estão esperando há 3, 4 anos, passando aí uma dificuldade muito grande, mães solo, que eu falo, né? Mães que estão aí na luta com seus filhos, às vezes não podem trabalhar, e é uma burocracia muito grande, tem que provar uma extrema pobreza para estar recebendo um mísero salário mínimo. O que uma mãe de autista faz com salário mínimo? Tem medicações aí de 300, 400 reais. E a criança precisa comer. Tem muitos que têm intolerância alimentar, né? A seletividade alimentar, que não come qualquer coisa. Eles são bem seletivos. E é uma situação difícil. Eu separei alguns casos aqui, eu andei lendo alguns casos algumas reportagens. Por isso que eu demorei de gravar, tá, gente? Semana passada eu não gravei. Geralmente eu gravo de sábado, eu tô gravando agora de domingo à noite, porque eu andei lendo algumas reportagens para mostrar para vocês como a situação está séria. Por exemplo, uma das reportagens, tirando essa mãe que eu citei, tem outros casos, né? Olha essa reportagem. Mãe de 2 crianças, uma especial, não aguenta a depressão, tira a própria vida. Então essa mãe depressiva, como eu falei para vocês, o tanto de responsabilidade que temos aqui nos ombros, sozinhas, luta solitária, silenciosa, e chega uma hora que, se não houver um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, essa mãe, essa depressão pode se agravar. Quando ela não vê aí uma ajuda, ela acaba tomando uma atitude drástica, né? E acaba deixando o seu filho sozinho. Como diz a matéria, algumas das mães lutam sozinhas para criar essas crianças, como eu já citei. Às vezes sem o apoio dos pais. A maioria das mães que eu converso estão separadas ou abandonadas. Simplesmente os pais somem, as famílias fingem que elas não existem, os amigos dizem, eu não quero incomodar.
Em alguns casos, lidar com tanto estresse do dia a dia faz com que essas mães acabem ficando doentes ou com depressão. São tantas batalhas para cuidar e criar esses filhos especiais. É uma luta para colocar comida na mesa, oferecer os melhores tratamentos, nem todo mundo tem convênio médico. É lutar pelos remédios, que são caros. É luta pelo benefício de um salário mínimo do INSS, que você tem que estar à beira da pobreza, da miséria para estar recebendo. E a luta por uma inclusão na escola, que essa inclusão, detalhe, não existe. Agora entramos no ano escolar de 2022. Cadê as professoras de apoio? A prefeitura prometeu professora de apoio para 2022, porque final do ano as professoras de apoio não tinha. Iniciamos o ano sem professora de apoio em salas de aula. Todas as mães geral estão reclamando que os filhos iniciaram o ano sem professoras de apoio. Cadê as professoras de apoio? Estamos cobertos pela lei que toda criança com deficiência tem a obrigação de ter uma professora de apoio dentro de sala de aula. Cadê essas professoras? Temos que ir lá, brigar na prefeitura e olhe lá se nós vamos conseguir. Então tem isso também. Se você cansou de ver tudo isso, todas essas responsabilidades, imagina a pessoa que vive todas essas responsabilidades. Infelizmente, uma mãe do Paraná não aguentou essa luta. Ela enfrentava a depressão e acabou tirando a sua própria vida. Então são relatos que eu acabei vendo, são relatos tristes, eu vi vários, mas eu peguei alguns, tá? E não é de agora, que vai deixando a gente triste de saber que tem mães que estão adoecendo, né? Outra reportagem que eu peguei, uma mãe que falou: eu não estava mais aguentando ver ele sofrer. Diz uma mãe de autista que matou seu próprio filho. Então, uma mãe de Minas Gerais matou seu filho de 6 anos autista porque não aguentava mais ele sofrer. Na escola. Ela via o sofrimento do filho na escola, pelo que eu li na reportagem. Ela ia na escola, ela falava do bullying que a criança estava sofrendo. Chegou uma hora que a criança não queria ir mais para a escola, ela não conseguia o tratamento adequado que a criança precisava, e essa depressão, provavelmente essa mãe foi entrando em depressão, acabou entrando em surto, e ela acabou tirando a vida do seu próprio filho. Outra coisa terrível que aconteceu foi uma mãe que morava sozinha com o filho autista, lá em Goiás. Essa mãe, o filho dela tem 7 anos, e ele ficou trancado dentro de casa com essa mãe morta por 4 dias. Ela teve uma morte súbita e essa criança ficou do lado do corpo da mãe por 4 dias. Nenhum familiar foi ver o que tinha acontecido. Os vizinhos também, eu acho que depois de 4 dias começaram a sentir o odor desse corpo. E pelo que a matéria diz aqui, olha, ela caiu do lado da máquina de lavar no fundo da residência. E o cadáver já estava em processo de decomposição com mau cheiro. E a criança foi encontrada do lado do corpo. E de acordo com o delegado, a criança ela chegou a pedir socorro. Usou o celular para avisar conhecidos e até fez imagem da mãe caída, imagem de vídeo. Ele teve essa ideia de fazer. Acontece que o aparelho estava sem o sinal de internet e esses pedidos de ajuda não chegaram até as pessoas. Só após alguns dias que a criança conseguiu destrancar o portão e chamar os vizinhos. A criança ela estava se alimentando com o que tinha dentro de casa e bebendo água. Olha que história triste, gente. Ninguém sentiu falta dessa mãe. Será que ninguém viu que essa mãe estava fora? Não viu ela saindo na rua alguns dias? Não viu que ela não estava levando essa criança na escola?
que estava tudo silencioso dentro de casa. E se essa criança não conseguisse destrancar o portão, o que seria dessa criança? Teve um caso que eu não consegui achar a reportagem, mas no grupo de mães eles publicaram que uma mãe acabou morrendo também de mal súbito. O seu filho autista com paralisia cerebral, ele acabou falecendo por falta de alimento. Então ela morreu e depois de 5 dias que ninguém percebeu a ausência dessa mãe, que morava só ela e o filho, porque ela foi abandonada pelo marido, o menino morreu. A polícia constatou que ele morreu depois de 5 dias da morte dela. Então encontraram o corpo dela já em estado de putrefação e o dele recente, porque ele morreu após 5 dias por falta de alimento e água, porque ele era acamado devido à paralisia cerebral e quem cuidava dele era a mãe. Então são casos tristes que vêm se repetindo. Por isso que eu falo, é uma luta solitária e muitas vezes silenciosa, onde as pessoas não enxergam, onde as pessoas às vezes costumam até criticar, né? Ah, você não trabalha, você tem que... Ah, dá um jeito, se todo mundo consegue, você consegue. Não é assim, gente. Só quem tem um filho que precisa de nós, sabe, né? Da importância que é se dedicar, da importância que é se cuidar também, né? A gente precisa se cuidar. Não só cuidar, mas também ser cuidada. Então, se alguma mãe estiver assistindo e também passa por... Também é mãe especial, é uma mãe solo, passa por dificuldades, passa por todas essas burocracias que eu tenho certeza que a maioria passa, se cuidem. Cuidem da parte emocional, cuidem da parte mental, porque não é fácil para ninguém, não existe super heroína, não existe eu sou forte, eu não preciso nada disso, precisa sim. Precisamos de tratamento psicológico, de acompanhamento psiquiátrico, porque não é fácil e às vezes podemos adoecer sem estar percebendo ou não reconhecemos. Porque a gente quer ser forte o tempo todo, não queremos mostrar fraqueza. Isso é... Não quero mostrar que sou fraca. Isso é do ser humano. Então, gente, vamos procurar ajuda, porque qualquer uma está sujeita a isso, né? Nós somos imperfeitos. Estamos sujeitos a ficar doentes, tanto físico como emocional. Porque se não estamos bem em sentido emocional, podemos ficar doentes em sentido físico. E para quem reclamar, vamos pegar o nosso sapato e dar para a pessoa. Vista os nossos sapatos. Se coloque no nosso lugar antes de falar alguma coisa. Encare nossa estrada, encare nosso caminho. Aí depois vem falar comigo. A melhor resposta é essa. Tá bom, gente? Então é isso. Agradeço a atenção de vocês. E estamos aí, tá bom, gente? Um super beijo e até o nosso próximo encontro. Tchauzinho!